Imagine uma nave solitária flutuando no abismo silencioso entre as galáxias. Vamos chamá-la de Ícaro. Ela é uma construção da nossa mais pura imaginação, livre das restrições de combustível ou engenharia, equipada com um motor capaz de fornecer aceleração constante e infinita. O casco brilha sob a luz fraca de estrelas distantes, um monumento prateado à ambição humana de conquistar não apenas o espaço, mas o próprio tempo. O piloto empurra a alavanca de propulsão para a frente. O motor ruge em um silêncio vácuo e a nave começa a se mover. No início, tudo parece familiar. A física newtoniana, aquela que governa as maçãs que caem e os planetas que orbitam, reina suprema. A cada segundo que passa, a nave viaja mais rápido. A velocidade se acumula como areia em uma ampulheta. 10 quilômetros por segundo, 100, 1000. As estrelas lá fora são pontos fixos, diamantes costurados em um veludo negro, indiferentes à nossa passagem. Para o piloto, a aceleração é uma força reconfortante que o pressiona contra o assento. Uma promessa de que, com tempo e energia suficientes, qualquer destino é alcançável. Mas à medida que a Ícaro se aproxima de velocidades que desafiam a compreensão humana, algo estranho começa a acontecer com a luz das estrelas. O universo, antes estático e sereno, começa a se transformar. As estrelas à frente, que deveriam permanecer brancas e distantes, começam a mudar de cor. Elas shiftam para o azul, um azul elétrico e violento, à medida que as ondas de luz são comprimidas pelo movimento furioso da nave. É o efeito Doppler em escala cósmica, o mesmo fenômeno que faz a sirene de uma ambulância parecer mais aguda quando se aproxima, mas aqui, aplicado à própria luz. E então, a geometria do espaço começa a falhar. Ou melhor, ela começa a revelar sua verdadeira e aterrorizante natureza. As estrelas não permanecem mais em seus lugares. À medida que a velocidade aumenta para 50, 80, 90% da velocidade da luz, o campo de visão do piloto se distorce. As estrelas que estavam ao lado da nave parecem migrar para a frente, como se estivessem sendo sugadas por um túnel invisível. A visão periférica escurece. O universo inteiro começa a se concentrar em um ponto brilhante e ofuscante, diretamente diante da proa da Ícaro. É como olhar, através de um olho mágico, em uma porta, onde o mundo exterior é espremido em um círculo deformado. O piloto verifica os instrumentos. A energia consumida pelos motores está subindo exponencialmente. Para ganhar aquele último fragmento de velocidade, para passar de 99% para 99,9%, a nave está consumindo a energia equivalente à de uma estrela inteira. No entanto, o velocímetro teima em não atingir o número mágico. A barreira de 300 mil quilômetros por segundo permanece zombeteira, sempre um passo à frente. Neste momento, a Ícaro não está lutando contra a fricção ou a resistência do ar. O espaço é vazio. Ela está lutando contra a própria estrutura da realidade. Ela está colidindo com uma parede que não é feita de matéria, mas de matemática. Para entender por que essa parede existe, precisamos descer das estrelas e voltar para uma sala de patentes em Berna, na Suíça, no início do século XX. Lá, um jovem funcionário chamado Albert Einstein olhava para os relógios da cidade e sonhava com o que aconteceria se ele pudesse correr ao lado de um raio de luz. Antes de Einstein, a intuição nos dizia que as velocidades eram aditivas. Se você corre dentro de um trem em movimento, sua velocidade real é a soma da sua corrida mais a velocidade do trem. Parecia lógico que, se tivéssemos energia suficiente,
Poderíamos somar velocidade sobre velocidade até ultrapassarmos a luz. Era um universo de regras simples, um palco rígido, onde os atores se moviam e o tempo batia seu tambor em um ritmo constante para todos. Mas Einstein percebeu uma contradição fundamental. As equações do eletromagnetismo, que governam a luz, diziam que a velocidade da luz era uma constante. Não importava quão rápido você se movesse em direção a uma lanterna, o feixe de luz sairia dela e passaria por você na mesma velocidade imutável. Isso era uma heresia contra o senso comum. Como pode a luz ter a mesma velocidade para alguém parado e para alguém correndo a 1000 km/h? A resposta de Einstein foi destruir o palco. Ele propôs que a velocidade da luz é a única constante no universo. E para que a luz permaneça constante, todo o resto deve mudar. O espaço deve se contrair. O tempo deve dilatar. O palco onde a realidade acontece não é rígido, é flexível, elástico, moldável. Voltemos à nossa nave Ícaro. À medida que ela acelera, o universo conspira para manter a luz mais rápida do que ela. Do ponto de vista de um observador externo vendo a nave passar, a Ícaro começa a encolher na direção do movimento. O próprio tempo a bordo da nave começa a passar mais devagar em relação ao universo lá fora. Para o piloto, segundos são segundos, mas para o cosmos, ele está se movendo em câmera lenta, congelado em um momento eterno. Mas há um preço ainda mais alto a ser pago, uma tarifa cobrada pela natureza para proteger o limite de velocidade cósmica. Massa. Na física clássica, a massa de um objeto é fixa. Uma pedra é uma pedra. Mas na relatividade, massa e energia são duas faces da mesma moeda. À medida que injetamos energia na Ícaro para fazê-la ir mais rápido, essa energia tem que ir para algum lugar. Quando nos aproximamos da velocidade da luz, a energia não se converte mais apenas em velocidade. Ela se converte em massa. A nave se torna efetivamente mais pesada. Sua inércia aumenta. Imagine que você está empurrando um carrinho de compras. No início, é fácil. Mas à medida que você corre, o carrinho começa a se encher magicamente de chumbo. Quanto mais rápido você empurra, mais pesado ele fica. Chega um ponto em que o carrinho se torna tão massivo quanto um planeta, depois uma estrela, depois uma galáxia inteira. Para empurrá-lo apenas 1 milímetro mais rápido, você precisaria de toda a energia existente no universo. E mesmo assim, não seria suficiente. Essa é a barreira geométrica. A velocidade da luz, que chamamos de c, não é apenas um número arbitrário no velocímetro. Não é uma regra de trânsito imposta por uma autoridade cósmica. É a assíntota da existência. É o limite onde a massa se torna infinita e o tempo para completamente. A bordo da Ícaro, a visão agora é aterrorizante. A luz das estrelas à frente shiftou para além do ultravioleta, entrando no reino dos raios X e raios gama, radiação mortal invisível aos olhos humanos, mas detectável pelos sensores que gritam em alarme. O universo atrás da nave mergulhou na escuridão total, pois a luz não consegue mais alcançar a nave com rapidez suficiente. O piloto está voando em direção a um ponto de luz abrasadora, cercado pelo nada absoluto. Mas o que é, realmente, essa velocidade? Por que 299.792.458 metros por segundo? Se removermos os fótons e a radiação da equação, o que resta é algo mais profundo. C é a velocidade da causalidade. É a velocidade máxima na qual dois pontos no universo podem conversar entre si. É a velocidade com que a causa leva ao efeito. Se fosse possível viajar mais rápido que a luz,
estaríamos viajando mais rápido que a informação. Poderíamos chegar a um destino antes de partirmos. Poderíamos ver o vaso quebrar antes de ele cair da mesa. A própria estrutura de causa e efeito, a narrativa lógica da realidade, se desfaria. O universo proíbe a velocidade da luz para objetos com massa, não por capricho, mas para preservar a coerência da história. O passado deve acontecer antes do futuro. Sem essa lei férrea, o cosmos seria um caos de eventos desconexos, um ruído sem sentido, onde a existência seria impossível. Nossa nave Ícaro, com seus motores infinitos, é uma impossibilidade trágica. Ela está presa no paradoxo de Zenão, em escala galáctica. Ela pode sempre chegar mais perto, cortando a diferença pela metade, e depois pela metade novamente, adicionando noves após a vírgula decimal de sua porcentagem da velocidade da luz. Mas ela nunca tocará o infinito. O horizonte foge dela. O espaço e o tempo formam uma jaula quadridimensional. Nós, criaturas de matéria, estamos condenados a rastejar pelo interior dessa jaula, presos ao fluxo lento do tempo, observando os fótons, essas partículas, sem massa e sem tempo, dançarem livres nas grades da nossa prisão. Para a luz, a viagem é instantânea. Um fóton que sai de uma estrela distante e atinge seu olho não experimentou tempo. Para ele, a emissão e a absorção aconteceram no mesmo instante. Ele existe em uma eternidade singular. Mas nós não somos luz. Somos poeira de estrelas pesada e lenta. Carregamos o fardo da massa e, com ele, a proibição de tocar o absoluto. Enquanto a Ícaro desacelera, voltando para o reino seguro e lento da física humana, as estrelas se separam novamente, retornando às suas cores familiares e posições confortáveis. O universo se expande, o tempo volta a fluir em sincronia com o resto da galáxia. A barreira permanece lá, invisível e invicta. No entanto, essa limitação levanta uma questão perturbadora. Se estamos presos em uma bolha de causalidade, limitados pela velocidade com que a informação pode viajar, o que isso diz sobre o tamanho do universo que podemos ver? Se a luz tem uma velocidade finita e o universo teve um início, então há partes do cosmos cuja luz ainda não teve tempo de chegar até nós. E pior, com a expansão do universo, haverá galáxias que se afastarão de nós mais rápido do que a luz pode viajar, desaparecendo para sempre, além de um horizonte de eventos cósmico. Estamos, portanto, não apenas limitados em velocidade, mas limitados em conhecimento, condenados a ver apenas uma fração da realidade, ilhados em um pequeno trecho de luz em um oceano infinito de escuridão inalcançável. Se a velocidade da luz é a grade da nossa cela, o que existe do lado de fora? Na escuridão aveludada da Toscana, sob um céu pontilhado pelas mesmas estrelas que haviam guiado marinheiros e inspiraram poetas por milênios, dois homens estão parados em colinas opostas. O ano é 1638 e o ar está carregado com o cheiro de pinheiros e a expectativa de uma revolução silenciosa. Um deles é Galileu Galilei, um homem cujos olhos já começavam a falhar, mas cuja visão interna penetrava mais fundo na realidade do que qualquer outro antes dele. O outro é seu assistente, segurando uma lanterna coberta por um pano grosso. A distância entre eles é de pouco mais de 1 milha, um abismo insignificante para o universo, mas um palco vasto o suficiente para a ambição humana daquele momento. O plano era enganosamente simples, nascido da lógica mecânica que governava o mundo conhecido. Galileu destaparia sua lanterna, e no instante em que o assistente visse o brilho, ele destaparia a sua própria. Galileu então mediria o tempo decorrido entre o ato de abrir sua luz
e a chegada da resposta luminosa do colega. Eles tentavam capturar um fantasma com uma rede de borboletas. Eles tentavam medir o imensurável com as batidas de um coração humano. Galileu abre a lanterna. A luz corta a escuridão. Instantaneamente, ou assim parece, a luz do assistente brilha de volta. Não houve atraso perceptível. Não houve pausa para a respiração do universo. A luz não se comportava como o som, que demorava a atravessar os vales como um viajante preguiçoso. A luz era imediata. Para Galileu, aquilo parecia uma derrota, ou pelo menos uma conclusão ambígua de que a luz, se não fosse instantânea, era extraordinariamente rápida, muito além da capacidade dos reflexos humanos de quantificar. Mas aquilo não foi um fracasso. Foi o primeiro confronto direto da humanidade com o limite absoluto da realidade. Naquelas colinas toscanas, nós batemos na parede da cela cósmica e não percebemos o quão sólida ela era. A luz zombou de suas lanternas. Ela viajou entre aquelas colinas em microsegundos, uma velocidade tão feroz que tornava a própria noção de duração humana obsoleta. Galileu voltou para casa com seus dados inconclusivos, sem saber que havia acabado de realizar um experimento fundamental sobre a estrutura do espaço-tempo. Ele tentou tratar a luz como uma pedra atirada ou um cavalo a galope, sujeita às leis intuitivas do movimento. Mas a luz não é uma pedra. Durante os séculos seguintes, a natureza da luz permaneceu um mistério envolto em debates acalorados. Newton a via como uma chuva de partículas, pequenos corpúsculos viajando em linhas retas. Huygens a imaginava como ondas, ondulações, em um meio invisível e onipresente chamado éter, tal como o som viaja pelo ar ou as ondas viajam pela água. O universo mecânico parecia exigir esse meio, pois como poderia uma onda viajar através do nada? Uma onda é uma perturbação, e é preciso haver algo para ser perturbado. O espaço vazio, o vácuo absoluto, era uma afronta à sensibilidade vitoriana. Então, na segunda metade do século XIX, um homem com uma mente capaz de ver a arquitetura invisível do cosmos sentou-se à sua mesa e começou a desenhar as plantas da realidade moderna. James Clerk Maxwell não precisava de lanternas ou colinas. Ele precisava apenas de tinta e cálculo. Ele olhou para os fenômenos díspares da eletricidade e do magnetismo, forças que pareciam curiosidades de laboratório ou truques de mágica, e viu uma unidade profunda. Maxwell percebeu que um campo elétrico variável cria um campo magnético, e um campo magnético variável cria um campo elétrico. Era uma dança perpétua, uma serpente mordendo a própria cauda. Um campo impulsionava o outro, criando uma reação em cadeia autossustentável que poderia viajar através do espaço. Quando ele calculou a velocidade com que essa onda eletromagnética deveria se propagar, o número que emergiu das equações fez o tempo parar. O número era assustadoramente familiar. Era a velocidade da luz. Naquele momento de revelação silenciosa, a luz deixou de ser apenas iluminação. Ela deixou de ser apenas o que nos permite ver o mundo e tornou-se a própria respiração do universo. A luz era uma onda eletromagnética, mas havia um detalhe crucial. Um pequeno demônio escondido na matemática de Maxwell, que passaria despercebido para a maioria, mas que continha a semente da destruição da física newtoniana. As equações de Maxwell ditavam que a luz viajava a uma velocidade fixa e imutável. Não a velocidade em relação à fonte, nem a velocidade em relação ao observador, mas simplesmente uma velocidade constante, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Ponto final. Isso parecia inofensivo até que se tentasse reconciliá-lo
com o mundo dos trens, das pedras e de Galileu. Imagine um arqueiro em cima de uma carruagem em movimento. Se a carruagem se move a 30 km por hora e o arqueiro dispara uma flecha para a frente a 100 km por hora, um observador no chão verá a flecha viajar a 130 km por hora. As velocidades se somam. Esta é a relatividade de Galileu, o senso comum que governa nossa existência diária. Se você corre em direção a uma bola, a bola se aproxima de você mais rápido. Mas as equações de Maxwell, os novos mandamentos da luz, não permitiam essa adição. Se você acender uma lanterna em cima de um trem que viaja a metade da velocidade da luz, a luz não sairá da lanterna a 1,5 vezes a velocidade da luz. Ela sairá à velocidade da luz. Nem 1 metro a mais, nem 1 metro a menos. E se você correr atrás de um raio de luz com toda a força que a tecnologia permitir, o raio de luz ainda se afastará de você exatamente à mesma velocidade, como se você estivesse parado. A luz era um absoluto em um universo que se acreditava relativo. Era uma rocha inamovível no meio de um rio furioso. Essa contradição pairava sobre a física como uma tempestade no horizonte. Os cientistas tentaram remendar a realidade, inventando propriedades cada vez mais complexas para o éter luminífero, tentando forçar a luz a obedecer às regras das pedras. Eles falharam. A natureza se recusava a cooperar com a intuição humana. Foi necessário um jovem rebelde, um homem que desprezava a autoridade cega e que trabalhava longe das torres de marfim da academia, para ver o que ninguém mais ousava ver. Estamos agora em Berna, Suíça, no ano de 1905. O escritório de patentes é um lugar de ordem burocrática, cheiro de papel velho e o tic-tac incessante dos relógios. Albert Einstein, um funcionário de terceira classe, passa seus dias analisando invenções eletromecânicas, muitas das quais lidam com a sincronização do tempo, um problema vital para as ferrovias que conectavam a Europa. Mas enquanto suas mãos revisavam diagramas técnicos, sua mente viajava para lugares onde nenhum trem poderia chegar. Desde a adolescência, Einstein era assombrado por um paradoxo visual, um Gedanken Experiment, ou experimento mental. Ele se imaginava correndo ao lado de um raio de luz. Se ele pudesse correr à velocidade da luz, o que ele veria? Pela lógica de Newton, se você corre ao lado de uma onda na mesma velocidade, a onda deve parecer parada em relação a você. Como um surfista na crista da onda, a água sob seus pés parece estática. Então, se Einstein corresse à velocidade da luz, ele deveria ver a luz como um campo eletromagnético congelado, oscilando no espaço, mas sem se mover no tempo. Uma onda parada. Mas as equações de Maxwell, aquelas que unificaram a eletricidade e o magnetismo com a elegância de uma catedral gótica, proibiam tal coisa. Uma onda eletromagnética só existe porque está em movimento. É o movimento do campo elétrico que cria o magnético e vice-versa. Se ela parasse, ela desapareceria. A luz congelada não pode existir. Einstein estava preso entre dois gigantes. De um lado, Isaac Newton e a mecânica clássica que construiu o mundo industrial, dizendo que as velocidades devem se somar e que o tempo é um palco absoluto e imutável, onde os eventos ocorrem. Do outro lado, James Clerk Maxwell e o eletromagnetismo, dizendo que a velocidade da luz é uma constante divina, inalterável por qualquer movimento da fonte ou do observador. Um dos dois tinha que estar errado. No silêncio daquele escritório em Berna, enquanto olhava para a torre do relógio da cidade, Einstein tomou a decisão mais audaciosa da história do pensamento científico. Ele escolheu a luz.
Ele decidiu confiar em Maxwell até as últimas consequências. Se a velocidade da luz é constante para todos os observadores, independentemente de como eles se movem, então algo mais fundamental, algo que considerávamos sagrado e intocável, deve ceder. Imagine o bonde de Berna se afastando da torre do relógio. Imagine que esse bonde pudesse acelerar cada vez mais. A luz que reflete a face do relógio viaja até o bonde trazendo a informação de que horas são. Se o bonde viajasse à velocidade da luz, a luz do relógio nunca alcançaria o bonde. Para o passageiro no bonde, os ponteiros do relógio pareceriam congelados para sempre. O tempo, lá fora, teria parado. Einstein percebeu que a única maneira de a velocidade da luz permanecer constante para todos, quer você esteja sentado em um banco de parque ou viajando em uma nave estelar, é se o espaço e o tempo não forem fixos. Eles devem ser flexíveis, eles devem ser elásticos, para que a velocidade, que é a distância dividida pelo tempo, permaneça o mesmo número proibido. O numerador e o denominador devem mudar. Se você se move rápido, seu tempo deve desacelerar. O seu espaço deve encolher. O palco rígido de Newton, onde o universo atuava, derreteu-se como um relógio de cera sob o calor da genialidade de Einstein. Não é uma ilusão de ótica, não é um truque da mente, é a mecânica física da realidade. O tempo de uma pessoa é diferente do tempo de outra. O agora não é universal. Dois eventos que parecem simultâneos para um observador parado não são simultâneos para um observador em movimento. A velocidade da luz, descobriu Einstein, não é apenas a velocidade de um fóton viajando pelo vácuo. É a velocidade da causalidade. É a velocidade máxima na qual dois pontos do universo podem conversar entre si. É a velocidade com que a realidade se desenrola. E aqui reside a tragédia e a majestade da nossa condição. Ao elevar a luz ao status de constante universal, Einstein construiu uma parede intransponível. Nada com massa pode alcançar essa velocidade. Pense na energia. O movimento é energia. Quanto mais rápido um objeto se move, mais energia de movimento ele possui. Einstein, em sua famosa equação que viria logo depois, mostrou que massa e energia são a mesma coisa. À medida que você empurra um objeto para ir mais rápido, você está adicionando energia a ele. Essa energia efetivamente aumenta sua massa inercial. O objeto se torna mais pesado, mais resistente a qualquer aceleração adicional. À medida que você se aproxima da velocidade da luz, a energia necessária para ganhar aquele último quilômetro por hora extra aumenta exponencialmente. A 90% da velocidade da luz, a massa relativística dobra. A 99,9%, ela dispara para o céu. Para atingir 100% da velocidade da luz, você precisaria de energia infinita. Toda a energia das estrelas queimando em todas as galáxias do universo observável não seria suficiente para empurrar um único grão de areia até a velocidade exata da luz. A luz viaja a essa velocidade apenas porque ela não tem massa. Ela não carrega o fardo da matéria. Ela é pura energia, livre das correntes que prendem os átomos. Nós, feitos de poeira estelar pesada e lenta, estamos condenados a viver abaixo desse teto cósmico. Somos criaturas do abaixo de C. A descoberta de Einstein, em 1905, não foi apenas uma correção de fórmulas. Foi uma mudança de paradigma filosófico. Ele nos mostrou que vivemos em um universo onde o espaço e o tempo são moedas de troca, pagas para manter a santidade da luz. Se você quer velocidade, deve pagar com o seu tempo. Se você quer atravessar o espaço rapidamente, deve sacrificar a sua cronologia.
O jovem no escritório de patentes olhou para o universo e percebeu que não havia um relógio mestre tic-taqueando nos bastidores do cosmos. Cada um de nós carrega seu próprio tempo, moldado pela nossa velocidade e pela gravidade que nos envolve. A luz, aquela entidade que Galileu tentou capturar nas colinas da Toscana, revelou-se não como um servo, mas como o mestre absoluto, a régua pela qual tudo o mais é medido. Enquanto a humanidade digeria essa nova verdade, uma questão ainda mais profunda começava a se formar nas sombras das equações. Se não podemos alcançar a luz, e se o espaço e o tempo se distorcem para protegê-la, o que acontece quando tentamos enganar o sistema? O que acontece quando a própria estrutura do espaço-tempo é levada ao seu limite extremo, não pela velocidade, mas pela densidade? Einstein havia resolvido o conflito entre o trem e o raio de luz, mas ao fazê-lo, ele abriu a porta para um universo muito mais estranho, onde a gravidade não é uma força, mas uma curvatura, e onde a luz pode ficar presa não por falta de velocidade, mas porque o caminho à frente deixa de existir. A luz dita as regras da estrada cósmica. Mas o que acontece quando a estrada termina num precipício sem fundo? Imagine uma pequena sala em Berna, na Suíça, no ano de 1905. O ar está denso, com a fumaça de cachimbo e o cheiro de papel envelhecido. Um jovem funcionário de patentes, com o cabelo desgrenhado e os olhos cansados, olha pela janela para a torre do relógio da cidade, o Zittglogge. Enquanto os ponteiros se movem ritmicamente, marcando a marcha inexorável dos segundos para os cidadãos abaixo, a mente de Albert Einstein não está na praça da cidade. Ela está correndo ao lado de um raio de luz. Ele se pergunta o que aconteceria se pudesse perseguir aquele feixe luminoso, acelerando cada vez mais rápido, até que ambos estivessem lado a lado. Para um observador no chão, ele seria apenas um borrão, mas para ele mesmo, a luz pareceria congelada? As ondas eletromagnéticas parariam de oscilar, suspensas no tempo como uma fotografia estática? A intuição lhe dizia que isso era impossível. Se a luz parasse, as leis do eletromagnetismo, que governam desde o relâmpago até a própria estrutura dos átomos, entrariam em colapso. O universo deixaria de fazer sentido. Foi nesse momento de quietude, observando os bondes elétricos passarem lá embaixo, que Einstein percebeu que o universo nos prega uma peça monumental. Ele entendeu que a velocidade não é apenas uma questão de quão rápido você vai, mas de como a própria realidade se reconfigura para impedir que você quebre a lei suprema. Ele percebeu que, para proteger a santidade da velocidade da luz, o universo está disposto a sacrificar algo que considerávamos absoluto e imutável: a massa. Para compreendermos a verdadeira barreira que nos prende a este lado do horizonte de velocidade, precisamos abandonar a intuição newtoniana que nos serviu por 300 anos. Isaac Newton nos disse que, se empurrarmos um objeto com uma força constante, ele acelerará constantemente. Em um universo newtoniano, com combustível suficiente e tempo suficiente, não haveria limite. Poderíamos ultrapassar a luz, ultrapassar a gravidade, ultrapassar o próprio pensamento. Mas Newton estava olhando para o mundo de uma perspectiva humana, limitada a velocidades que são pouco mais do que um rastejar cósmico. Quando entramos no reino das altas velocidades, a aritmética da realidade muda. Entra em cena a relatividade especial. Ela nos apresenta uma transação faustiana entre energia e matéria. A famosa equação que todos conhecem: energia é igual a massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado.
Não é apenas sobre bombas atômicas ou usinas nucleares. É, fundamentalmente, uma equação sobre movimento e inércia. Ela nos diz que energia e massa são a mesma coisa, apenas vestindo roupas diferentes. Massa é energia condensada, lenta e pesada. Energia é massa liberada, vibrante e veloz. Considere agora uma nave estelar hipotética, uma catedral de titânio e engenharia, flutuando no vácuo profundo, longe da influência gravitacional de qualquer estrela. Vamos chamar esta nave de Ícaro. O objetivo da Ícaro é simples: acelerar até atingir a velocidade da luz. Os motores se acendem, um brilho azulado de fusão nuclear irrompe na escuridão. A nave avança. Nos primeiros estágios da viagem, tudo parece normal. A nave vai de 0 a 1000 km por hora, depois a 10.000, depois a 100.000. A física clássica funciona perfeitamente. A energia do combustível é convertida em movimento, ou energia cinética. A tripulação sente a pressão da aceleração contra seus peitos. O universo estrelado lá fora começa a mudar de cor devido ao efeito Doppler, mas a massa da nave, medida pelos instrumentos internos, parece constante. Mas à medida que a Ícaro atinge velocidades respeitáveis, digamos 50% da velocidade da luz, algo estranho começa a acontecer nos cálculos do computador de navegação. A quantidade de combustível necessária para ganhar o próximo quilômetro de velocidade é ligeiramente maior do que a necessária para o quilômetro anterior. A eficiência parece cair. Quando a nave atinge 90% da velocidade da luz, a situação torna-se crítica. A energia que os motores estão despejando na estrutura da nave não está mais apenas fazendo-a ir mais rápido. De acordo com a equivalência massa-energia, a energia do movimento tem sua própria massa. À medida que você bombeia energia cinética para a nave para acelerá-la, você está, efetivamente, adicionando massa ao sistema. Imagine que a Ícaro não é feita de metal estático, mas de uma esponja que absorve a energia que a empurra e a transforma em peso. A cada segundo que os motores queimam, a nave se torna mais pesada. Não fisicamente maior, não mais volumosa, mas mais massiva. Sua inércia, a resistência que ela oferece a qualquer mudança de movimento, aumenta drasticamente. A 99% da velocidade da luz, a realidade se torna um pesadelo logístico. A nave agora se comporta como se tivesse a massa de um pequeno planeta. Os motores, que antes empurravam uma estrutura leve, agora estão tentando empurrar uma montanha. Para ganhar mais 1% de velocidade, para chegar a 99,9%, a tripulação precisa queimar uma quantidade de energia equivalente à produção total de uma estrela anã. E aqui reside a crueldade da matemática de Einstein, codificada no fator de Lorentz. Este termo matemático é o guardião do limite cósmico. Ele dita que, à medida que a velocidade se aproxima de c, a massa relativística do objeto cresce, não linearmente, mas exponencialmente. A curva no gráfico não sobe suavemente, ela dispara para cima, transformando-se em uma parede vertical. Vamos tentar empurrar a Ícaro para 99,999% da velocidade da luz. Neste ponto, a massa da nave excede a de galáxias inteiras. O espaço ao redor da nave começa a se curvar sob o peso de sua própria energia cinética. O simples ato de tentar ir mais rápido está criando um poço gravitacional tão profundo que ameaça esmagar a própria estrutura da embarcação. A energia que você injeta não se traduz mais em velocidade perceptível. Ela é quase inteiramente convertida
em massa inercial obstinada. É como tentar empurrar uma pedra que dobra de tamanho a cada passo que você dá. No começo, é um seixo. Depois de alguns metros, é um pedregulho. Em breve, você está tentando empurrar a Terra. E logo depois, você está tentando empurrar o Sol. O universo está gritando, através da linguagem da matemática, que você não pertence a este lugar. A velocidade da luz não é apenas um número grande, é uma assíntota. Uma linha que a curva da sua aceleração pode beijar eternamente, mas nunca cruzar. Mas vamos levar este experimento mental ao seu extremo lógico e aterrorizante. Vamos esquecer a nave estelar. Vamos esquecer a tripulação e os motores de fusão. Vamos focar em algo minúsculo, insignificante. Um único átomo de hidrogênio, um próton e um elétron dançando no vazio. Quanta energia seria necessária para acelerar este único átomo até que ele atingisse exatamente 100% da velocidade da luz? À medida que aceleramos este átomo, aplicamos a mesma regra implacável. A 99%, o átomo é pesado. A 99,999%, o átomo pesa tanto quanto um grão de areia. Pode parecer pouco, mas para uma partícula subatômica, isso é uma obesidade monstruosa. Continuamos a empurrar. Adicionamos mais noves após a vírgula decimal. O átomo agora pesa tanto quanto uma bola de boliche. Depois, tanto quanto um carro. Depois, tanto quanto a Lua. Lembre-se, ele ainda é, geometricamente, apenas um átomo. Mas sua interação com o campo de Higgs e a estrutura do espaço-tempo tornou-o um objeto de inércia titânica. Chegamos ao momento final. Estamos a uma fração infinitesimal da velocidade da luz. A distância entre a velocidade do átomo e a velocidade da luz é menor do que a largura de um fio de cabelo em uma escala cósmica. Para fechar essa lacuna final, para fazer com que a velocidade v seja igual a c, o fator de Lorentz nos dá o resultado final da equação: infinito. A massa do átomo torna-se infinita. E para mover uma massa infinita, é necessária uma força infinita derivada de uma energia infinita. Aqui, a escala humana falha. A escala estelar falha. Mesmo a escala galáctica se torna irrelevante. Olhe para o céu noturno. Olhe para cada estrela, cada galáxia, cada quasar queimando com a fúria de bilhões de sóis. Imagine drenar cada joule de energia de cada fóton, cada reação nuclear, cada buraco negro giratório em todo o universo observável. Reúna toda essa energia, desde o Big Bang até a morte térmica do cosmos, e concentre-a em um único feixe para empurrar aquele único átomo de hidrogênio. Ainda não seria suficiente. Toda a energia contida no horizonte do nosso universo não seria capaz de fornecer o empurrão final para levar um único grão de matéria à velocidade da luz. O universo entraria em colapso energético. As estrelas se apagariam, as galáxias se dissolveriam na escuridão e o átomo ainda estaria viajando a 99,999% da velocidade da luz. Ele nunca chegaria lá. Isso nos leva a uma conclusão humilhante e profunda sobre a nossa existência. Somos criaturas de matéria. Somos feitos de férmions e bósons, que ganharam massa através da quebra de simetria no início dos tempos. E por sermos feitos de matéria, estamos condenados à lentidão. Somos prisioneiros da nossa própria substância. A velocidade da luz é o reino exclusivo daqueles que não possuem massa. O fóton pode viajar a essa velocidade precisamente porque não carrega o fardo da existência material. Ele não tem inércia para combater. Ele é pura energia em movimento. Para nós, seres de carne, aço e átomos, a velocidade da luz
Não é uma fronteira a ser cruzada, mas um horizonte inatingível, um lembrete constante de que as leis da física não são sugestões, mas as grades de uma cela cósmica muito específica. No entanto, se a massa é a âncora que nos prende e a energia infinita é a chave que nunca poderemos possuir, isso significa que estamos presos para sempre em nossa pequena ilha de estrelas locais. A relatividade fechou a porta para as estrelas distantes com uma mão. Mas será que ela deixou uma janela entreaberta com a outra? Pois se não podemos nos mover através do espaço rápido o suficiente, talvez devêssemos parar de tentar vencer o espaço pela força bruta. Se a energia necessária para mover um átomo é infinita, talvez a solução não seja mover o átomo através do espaço, mas sim manipular o palco onde essa dança acontece. Se a velocidade é limitada, o que dizer sobre a geometria do próprio teatro? Enquanto olhamos para a impossibilidade vertical do gráfico de energia, onde a massa se torna infinita e o universo se esgota, uma nova pergunta surge das cinzas de nossa ambição frustrada. Se não podemos ir até as estrelas porque o caminho é proibido pela própria estrutura da realidade, seria possível trazer as estrelas até nós? Nas profundezas da Terra, abaixo dos pastos tranquilos da fronteira franco-suíça, existe uma catedral de gelo e magnetismo. Ali, em um túnel circular de 27 quilômetros, a humanidade construiu o maior monumento à sua própria curiosidade. Não é um templo de oração, mas uma pista de corrida para fantasmas subatômicos. O grande colisor de Hadrons repousa no silêncio frio do hélio superfluido, aguardando o momento de despertar. Quando os interruptores são acionados, prótons são arrancados de seus átomos de hidrogênio e lançados em um vácuo mais perfeito do que o espaço interestelar. Eles começam a girar, mais rápido, até que a intuição humana colide violentamente com a parede inflexível da realidade. Neste anel subterrâneo, testemunhamos a tirania da equação mais famosa da história, não como uma teoria abstrata, escrita em um quadro negro, mas como uma barreira física tangível. À medida que os eletroimãs supercondutores empurram esses prótons, eles aceleram facilmente no início. 50% da velocidade da luz, 80%, 90%. A energia necessária para empurrá-los parece razoável, calculável, humana. Mas então, algo estranho começa a acontecer na sala de controle. Os medidores de energia sobem drasticamente, mas a velocidade dos prótons mal se altera. Estamos agora a 99,9999999% da velocidade da luz. Apenas 3 metros por segundo separam essas partículas do limite absoluto. Para fechar essa lacuna infinitesimal, os engenheiros despejam energia suficiente para alimentar uma pequena cidade. E o que acontece? A velocidade aumenta apenas uma fração de 1 milímetro por segundo. É como se o próprio espaço tivesse se transformado em um melaço cósmico, agarrando-se às pernas do corredor, recusando-se a deixá-lo passar. Aqui reside o segredo cruel que a relatividade sussurra aos ouvidos dos físicos. A energia que injetamos no sistema tem que ir para algum lugar. Se a natureza proíbe que ela se converta em velocidade adicional ao se aproximar do limite, ela deve mudar de forma. E muda. A energia de movimento condensa-se, solidifica-se e transmuta-se em massa. O próton não fica apenas mais rápido, ele fica mais pesado, muito mais pesado. Imagine um corredor de maratona, que a cada passo que dá em direção à linha de chegada, tem chumbo derramado em seus sapatos.
Quanto mais força ele exerce, mais pesadas se tornam suas botas. A 99% da velocidade da luz, o próton já inchou, tornando-se várias vezes mais massivo do que quando estava em repouso. No limite operacional máximo da máquina, esses prótons carregam a massa de um mosquito voando. Pode parecer pouco para nós, criaturas macroscópicas, mas para uma partícula subatômica, é como se uma formiga de repente pesasse tanto quanto um elefante e ainda tentasse correr. Esta é a barreira assintótica. Em matemática, uma assíntota é uma linha que uma curva se aproxima eternamente, mas nunca toca. No mundo físico, essa linha é a velocidade da luz. A curva é o nosso esforço. Podemos nos aproximar o quanto quisermos. Podemos adicionar mais noves após a vírgula decimal. Podemos construir um acelerador do tamanho da Terra ou do tamanho do sistema solar, mas o resultado será sempre o mesmo. O universo exige um suborno cada vez maior por cada fragmento de velocidade adicional. Eventualmente, o custo torna-se infinito. Para que um único próton, um grão de matéria com massa, atinja 100% da velocidade da luz, seria necessária uma quantidade de energia infinita. Mais energia do que existe em todas as estrelas, em todas as galáxias, em todo o cosmos observável combinados. A natureza, no entanto, possui aceleradores que fazem nossa máquina suíça parecer um brinquedo de criança. Vamos deixar a Terra para trás e viajar para as planícies desérticas de Utah, em uma noite clara de outubro de 1991. O céu noturno, silencioso e vasto, foi subitamente violado por um viajante invisível. Os detectores do observatório Fly's Eye registraram um evento que, a princípio, parecia um erro de cálculo, uma falha no sistema. Uma única partícula, um próton solitário, atingiu a atmosfera superior da Terra com uma violência que desafia a compreensão. Os cientistas o chamaram de a partícula "ó meu Deus". Este viajante microscópico não estava se movendo apenas a 99% da velocidade da luz. Ele viajava tão rápido que, se você pudesse correr lado a lado com um raio de luz e com essa partícula, levaria mais de 200 mil anos para o feixe de luz ganhar um único centímetro de vantagem sobre o próton. A energia cinética contida naquele único ponto subatômico era equivalente a uma bola de beisebol arremessada por um jogador profissional a 100 km por hora. Imagine toda a força de um objeto macroscópico, condensada em um ponto menor que um átomo. Se esse próton tivesse colidido com um ser humano, em vez da atmosfera, teria perfurado o corpo como uma agulha hipersônica, destruindo tecidos e DNA em seu caminho. Uma bala disparada por um deus distante. Mas de onde veio tal fúria? Para encontrar a origem, devemos olhar para os motores mais violentos do universo, os blazares. No centro de galáxias distantes, buracos negros supermassivos, monstros com a massa de bilhões de sóis, devoram gás e poeira. Mas eles são comedores desordenados. Nem toda a matéria cai no abismo. Parte dela é capturada por campos magnéticos retorcidos, que agem como estilingues cósmicos de proporções galácticas. Esses campos enrolam-se e estalam, lançando jatos de plasma polarizado para fora dos polos do buraco negro. Nesses jatos, a matéria é torturada e acelerada por milhares de anos-luz. As forças em jogo são tão extremas que o espaço ao redor do jato brilha com a agonia da radiação sincrotron. E ainda assim, mesmo aqui, na forja de vulcano do cosmos, onde a gravidade e o magnetismo conspiram para criar a velocidade suprema, a barreira se mantém. O próton, ó meu Deus,
nascido no coração de um cataclismo galáctico, viajou pelo vazio por milhões de anos, empurrado pelas forças mais potentes da natureza, e ainda assim, falhou. Ele não alcançou a luz. Ele apenas se tornou imensamente, grotescamente pesado. Isso nos leva a uma distinção filosófica fundamental entre os habitantes do universo. Existe um sistema de castas na física. De um lado, temos a aristocracia da luz, fótons e gluons, partículas sem massa. Elas não conhecem o tempo. Para um fóton, o momento em que é emitido por uma estrela e o momento em que atinge sua retina, bilhões de anos depois, são o mesmo instante. Eles existem no limite, surfando a onda da causalidade, eternamente jovens, eternamente rápidos. Eles não pagam imposto ao espaço-tempo porque não possuem a bagagem da massa. Do outro lado, estamos nós, a plebe da matéria. Elétrons, quarks, prótons, nêutrons. Nós, e tudo o que podemos tocar, somos feitos de coisas que interagem com o campo de Higgs. Esse campo permeia todo o universo como um oceano invisível e espesso. Quando nossas partículas tentam se mover através dele, elas sentem resistência. Essa resistência é o que chamamos de massa. É o preço da nossa existência. A massa é a âncora que nos prende à realidade temporal, que nos permite experimentar o passar das horas, envelhecer e ter memória. Mas é também a corrente que nos impede de jamais alcançar o horizonte da luz. Estamos condenados a ser massivos. E porque somos massivos, somos lentos. A tragédia dos aceleradores de partículas, sejam eles construídos por mãos humanas, sob os Alpes, ou forjados pela gravidade no centro de galáxias ativas, é a tragédia de Ícaro reescrita na linguagem da mecânica quântica. Tentamos voar perto do Sol da velocidade absoluta. Construímos asas de eletroimãs e voltagem. Subimos cada vez mais alto na escala de velocidade. Mas quanto mais nos aproximamos, mais o calor da realidade derrete nossas ambições. A energia que deveria nos libertar torna-se o peso que nos derruba. É uma assíntota cruel. Podemos dividir a distância restante pela metade, e depois pela metade novamente, num paradoxo de Zenão energético. A 99,9999999%, o tempo para a partícula dilatou-se tanto que um segundo para ela dura milênios para nós. O espaço à sua frente contraiu-se até que a galáxia parece uma panqueca fina. Para a partícula, ela está quase lá. Mas para o universo que observa, ela está apenas ficando infinitamente pesada, transformando-se em um buraco negro de energia cinética antes que possa jamais cruzar a linha final. A matéria pode imitar a luz, pode perseguir a luz, pode chegar tão perto que a diferença é indistinguível para qualquer instrumento que não seja divino, mas nunca pode ser luz. A barreira entre a matéria e a radiação pura é absoluta, guardada por guardiões matemáticos que exigem um pagamento infinito por uma transgressão impossível. Assim, olhamos para os jatos de plasma que riscam o céu profundo, faróis de energia que eclipsam galáxias inteiras, e percebemos que eles não são símbolos de liberdade ilimitada, mas sim monumentos ao limite. Eles são a prova de que mesmo a fúria de um buraco negro não pode quebrar a lei fundamental. Se o universo tem uma velocidade máxima, ele também tem uma regra de segregação estrita. Aqueles que têm peso devem esperar. Aqueles que não têm, não podem parar. Mas se não podemos ir mais rápido do que a luz, e se a energia adicional apenas nos torna mais pesados, o que isso significa para o sonho de viajar pelas estrelas? Se estamos presos nesta jaula de velocidade, condenados a rastejar pela vastidão cósmica,
enquanto a luz passa zunindo por nós? Existe alguma outra maneira de trapacear? Se não podemos vencer a luz em uma corrida de velocidade bruta, talvez possamos encontrar um atalho através da própria estrutura que dita essas regras. A fúria dos aceleradores nos ensinou o que não podemos fazer. Agora, devemos perguntar o que o próprio espaço pode fazer por nós. Imagine um copo de cristal caindo de uma mesa. Ele desce, atinge o chão e estilhaça em 1000 pedaços cintilantes, espalhando fragmentos e líquido pelo piso de madeira. Essa é a sequência natural das coisas. É a seta do tempo, ditando a narrativa da realidade. Agora, imagine essa cena ao contrário. Os cacos se reúnem, o líquido flui para cima desafiando a gravidade, o copo se recompõe e pousa suavemente na borda da mesa. Sentimos um desconforto imediato e visceral ao visualizar isso. Sabemos com a certeza gravada em nosso código biológico que tal evento é impossível. O efeito não pode preceder a causa. O caos não se organiza espontaneamente em ordem. No entanto, quando olhamos para as equações fundamentais da física, para as leis de Newton, ou mesmo para a mecânica quântica, elas são agnósticas quanto ao tempo. Elas funcionam tanto para frente quanto para trás. Um planeta orbitando uma estrela obedece às mesmas leis se o filme for rodado ao contrário. Mas existe uma lei, uma barreira inflexível, que impede que o universo se torne um teatro do absurdo. Até agora, pensamos na velocidade da luz como um limite de velocidade, uma multa cósmica para quem tenta viajar rápido demais. Mas essa visão é incompleta e perigosamente ingênua. A velocidade da luz não é sobre o quão rápido um fóton viaja pelo vácuo. É sobre o quão rápido a realidade pode se atualizar. É a velocidade da causalidade. Para entender por que jamais poderemos romper essa barreira, precisamos deixar de lado as naves espaciais e os motores de dobra por um momento e olhar para a estrutura lógica da própria existência. Precisamos visitar o conceito de simultaneidade, uma ilusão que Albert Einstein destruiu com a mesma elegância com que Newton descreveu a queda de uma maçã. Antes de 1905, acreditávamos que o tempo era um relógio mestre, tic-taqueando em algum lugar nos bastidores do cosmos, marcando o mesmo agora para um soldado nas trincheiras de Verdun e para um astrônomo em Marte. Acreditávamos que se o Sol desaparecesse neste exato instante, a Terra sentiria a escuridão e a perda gravitacional imediatamente. Mas Einstein percebeu que isso violava uma lógica profunda. Se a gravidade agisse instantaneamente, ela viajaria a uma velocidade infinita. E se a informação viaja a uma velocidade infinita, a ordem dos eventos se torna subjetiva, frágil e quebrável. Imagine que você está em uma plataforma de trem e vê 2 relâmpagos caírem simultaneamente, um à sua esquerda e outro à sua direita. Para você, eles aconteceram no mesmo instante. Agora, imagine um passageiro em um trem passando por você em alta velocidade, em direção ao relâmpago da direita. Como a luz tem uma velocidade finita, ele encontrará a luz do relâmpago da direita antes que a luz do relâmpago da esquerda o alcance. Para ele, os eventos não foram simultâneos. O raio da direita caiu primeiro. Isso parece uma curiosidade técnica, uma peculiaridade de como medimos as coisas, mas as implicações são aterrorizantes. Se a simultaneidade é relativa, então o agora não é universal. O passado de uma pessoa pode ser o futuro de outra. A única coisa que impede que o universo se transforme em uma confusão, onde você pode matar seu avô antes de nascer, é a existência de um limite absoluto de velocidade.
A luz atua como o guardião da cronologia. Ela garante que não importa o quão rápido você se mova, ou quão distorcida seja sua perspectiva, a causa sempre precederá o efeito para todos os observadores causalmente conectados. Vamos visualizar o tecido do espaço-tempo, não como uma folha plana, mas como uma tapeçaria, onde cada evento é um ponto. Deste ponto, um cone de luz se estende para o futuro e outro para o passado. Tudo o que você pode influenciar, tudo o que você pode tocar ou enviar um sinal, deve estar dentro do seu cone de luz futuro. Tudo o que já influenciou você reside no seu cone de luz passado. Mas fora desses cones, existe uma vasta região, um território proibido que os físicos chamam de alhures ou outro lugar. Eventos localizados nessa região do alhures não podem afetar você, nem você a eles, porque para fazê-lo, o sinal teria que viajar mais rápido que a luz. É aqui que a geometria do universo desenha sua linha na areia. A velocidade da luz, representada pela letra C, é a inclinação desse cone. Se você tentasse inclinar sua trajetória mais do que esse cone permite, se você tentasse viajar mais rápido que a luz, você estaria, literalmente, saindo do seu próprio cone de causalidade. E é neste momento que a física se transforma em pesadelo lógico. Se fôssemos capazes de construir uma máquina, uma nave gloriosa de cromo e fusão nuclear, capaz de superar CI, não estaríamos apenas chegando a Alpha Centauri em tempo recorde. Estaríamos construindo uma máquina do tempo. A relatividade especial dita que à medida que nos aproximamos da velocidade da luz, o tempo desacelera. Mas se a ultrapassarmos, as equações sugerem que o tempo se tornaria imaginário, ou pior, negativo em certos referenciais. Imagine um cenário onde Alice está na Terra e Bob está em uma nave espacial, afastando-se a uma velocidade fantástica. Alice envia uma mensagem para Bob, via rádio, que viaja à velocidade da luz. Bob recebe a mensagem. Mas suponha que Bob tenha um transmissor taquiônico, um dispositivo hipotético, capaz de enviar sinais mais rápidos que a luz. Ele responde a Alice instantaneamente do seu ponto de vista. Devido à forma como o tempo e o espaço se distorcem entre referenciais que se movem a velocidades relativísticas, a resposta de Bob poderia chegar à Terra antes que Alice tivesse enviado a primeira mensagem. Alice recebe a resposta, lê o conteúdo e decide não enviar a mensagem original. Mas se ela não enviou a mensagem, Bob nunca a recebeu. Se Bob nunca a recebeu, ele nunca respondeu. Se ele nunca respondeu, Alice nunca decidiu cancelar o envio. O universo entra em um loop lógico autodestrutivo. A realidade, como a conhecemos, exige consistência. Uma história não pode ser escrita e apagada ao mesmo tempo. Isso não é apenas uma limitação tecnológica, é uma barreira de proteção da realidade. O universo conspira para evitar paradoxos. O limite de velocidade cósmica é o mecanismo que impede que o futuro contamine o passado. É a muralha que separa o que já aconteceu do que ainda virá. Sem essa barreira, a distinção entre passado, presente e futuro entraria em colapso. Toda a história do cosmos aconteceria de uma só vez, ou em uma ordem aleatória e sem sentido. A entropia, a evolução das estrelas, o nascimento da vida, tudo perderia sua coerência narrativa. Podemos pensar na velocidade da luz como a taxa de atualização do processador do universo. Em um videogame, se o seu personagem se move mais rápido do que o computador consegue renderizar o cenário, o jogo trava, a imagem falha, você cai através do chão digital para um vazio sem forma. Nosso universo possui uma taxa de quadros máxima. A informação só pode se propagar.
a gravidade só pode puxar, e a luz só pode iluminar na velocidade c. Tentar ir mais rápido é tentar correr para fora da simulação antes que o próximo quadro seja desenhado. E o que acontece com a massa quando tentamos empurrá-la contra essa barreira? Vimos anteriormente que a energia necessária se torna infinita. Mas agora entendemos o porquê filosófico dessa barreira energética. A energia infinita é o custo que o universo cobra para proteger a causalidade. É o preço impagável para impedir que violemos a santidade da sequência histórica. O universo prefere que você precise de toda a energia, de todas as estrelas, de todas as galáxias, para acelerar um único grão de areia, do que permitir que esse grão de areia volte no tempo e perturbe sua própria criação. Há, contudo, teorias que tentam contornar o guardião. Falam-se de buracos de minhoca, pontes de Einstein-Rosen, que conectam dois pontos distantes do espaço-tempo, permitindo um atalho que, tecnicamente, não excede a velocidade da luz localmente, mas permite chegar ao destino antes que um raio de luz viajando pelo caminho normal o fizesse. Ou o conceito de dobra espacial, o motor de Alcubierre, que contrai o espaço à frente e o expande atrás, movendo uma bolha de espaço-tempo mais rápido que a luz, enquanto a nave dentro da bolha permanece parada. Mas mesmo essas soluções teóricas enfrentam a ira do guardião da causalidade. Cálculos sugerem que a criação de um buraco de minhoca instável exigiria matéria com massa negativa, algo que nunca observamos. E mais perturbador ainda, se você conseguisse criar um buraco de minhoca e movesse uma das bocas em velocidades relativísticas, você transformaria esse túnel espacial em uma máquina do tempo. No instante em que tal configuração permitisse o envio de uma mensagem para o próprio passado, o universo parece intervir. Flutuações quânticas de vácuo se acumulariam na boca do buraco de minhoca, crescendo exponencialmente em uma fração de segundo, destruindo o túnel em uma explosão de energia antes que a primeira violação causal pudesse ocorrer. É como se a própria estrutura da física quântica surgisse para censurar a viagem no tempo, protegendo a cronologia com um mecanismo de autodefesa violento. Stephen Hawking chamou isso de conjectura de proteção da cronologia. A ideia de que as leis da física conspiram para impedir a viagem no tempo em escalas macroscópicas. O universo permite estranhezas. Permite que partículas estejam em dois lugares ao mesmo tempo. Permite que o tempo pare na borda de um buraco negro. Permite que o espaço se expanda mais rápido que a luz, desde que não transmita informação. Mas ele não permite que você mate seu avô. Estamos, portanto, presos em uma gaiola temporal? Condenados a rastejar pela vastidão do cosmos em velocidades subluminais, tornando as estrelas distantes inalcançáveis em uma vida humana? Talvez. Mas essa prisão é também o nosso santuário. É a garantia de que nossas ações têm consequências reais e duradouras. É a certeza de que o passado é um livro escrito com tinta indelével e não um rascunho a lápis que pode ser apagado por um viajante imprudente. A luz define a textura da realidade. Ela desenha os limites do nosso universo observável, não apenas no espaço, mas no tempo. Ao olharmos para as estrelas, olhamos para o passado. Vemos a galáxia de Andrômeda, como ela era há 2,5 milhões de anos. Se pudéssemos viajar instantaneamente até lá e olhar para a Terra, com um telescópio impossivelmente poderoso, veríamos nossos ancestrais da Idade da Pedra, não nós mesmos. A velocidade finita da luz preserva esses momentos,
mantendo-os vivos em fatias de espaço-tempo viajando pelo vazio. Se a velocidade da luz fosse infinita, o céu noturno seria um clarão branco ofuscante, pois a luz de todas as estrelas infinitas chegaria até nós instantaneamente. A termodinâmica do universo seria instantânea. O cosmos queimaria e morreria em um único momento de glória e horror. A finitude de Seir permite que o universo respire, evolua e envelheça. Permite que haja um processo, uma história, uma jornada. O guardião da causalidade não é um carcereiro cruel que nos impede de explorar a galáxia. Ele é o arquiteto que garante que a exploração tenha sentido. Ele assegura que, se um dia chegarmos a outro mundo, teremos chegado lá depois de partirmos, carregando a história de nossa viagem, sem a possibilidade de desfazer a partida antes da chegada. Nossa intuição luta contra isso. Queremos a liberdade total de movimento no espaço e no tempo, mas a física nos ensina humildade. Ela nos mostra que somos criaturas feitas de eventos, encadeados em uma sequência lógica precisa. Somos espuma na crista da onda do tempo, empurrados inexoravelmente para o futuro. E a velocidade da luz é a rigidez dessa onda. Tentar quebrá-la seria quebrar a própria água de que somos feitos. Mas se não podemos ir até as estrelas na velocidade que desejamos, e se o universo conspira para manter suas distâncias intransponíveis, para proteger sua própria lógica, o que nos resta? Resta-nos a compreensão de que a barreira da luz pode não ser o fim da estrada, mas apenas o limite do nosso mapa atual. No entanto, mesmo nas fronteiras mais selvagens da teoria das cordas ou da gravidade quântica, a causalidade permanece como um rei silencioso no trono. Podemos dobrar o espaço, podemos dilatar o tempo, mas a flecha que dispara do arco nunca pode voltar para a corda antes de ser solta. Assim, a humanidade permanece na costa de um oceano vasto demais para ser cruzado com pressa. A luz que vemos é a mensageira antiga, trazendo notícias de mundos que talvez já tenham morrido e de estrelas que ainda estão nascendo. Aceitar o limite da luz é aceitar a nossa mortalidade e a nossa realidade. É aceitar que somos participantes de uma história que avança, página por página, sem a possibilidade de pular para o final ou reescrever o início. E, no entanto, a mente humana, presa neste corpo que não pode superar a luz, consegue viajar até a borda do universo observável e até o início do tempo através da matemática e da imaginação. Talvez essa seja a única viagem superluminal permitida, a do pensamento. Mas fisicamente, materialmente, permanecemos ancorados. O que aconteceria se encontrássemos uma maneira de trapacear? Se encontrássemos uma falha na armadura do guardião? Será que o universo simplesmente nos apagaria para corrigir o erro? Ou será que descobriríamos que o tempo é muito mais estranho do que uma simples linha reta? Era uma noite tranquila em 1994, no país de Gales, quando um jovem físico mexicano chamado Miguel Alcubierre se sentou diante de uma tela de televisão. Ele não estava observando os dados de um colisor de partículas, nem perscrutando a escuridão através de um telescópio. Ele estava assistindo à ficção científica. Na tela, uma nave estelar elegante desaparecia num flash de luz, desafiando todas as leis que Einstein havia sagradamente inscrito na pedra da realidade quase um século antes. Para a maioria, aquilo era apenas uma narrativa conveniente, uma magia tecnológica para manter o enredo em movimento. Mas para Alcubierre, que vivia imerso nas equações da relatividade geral, aquilo não parecia mágica. Parecia um desafio geométrico.
Enquanto a ficção viajava entre as estrelas, a mente do físico recuava para a lousa. Ele sabia, como sabemos agora, que nada pode ultrapassar a luz enquanto se move através do espaço. Essa é a lei de Ferro, a parede da nossa cela cósmica. Mas Alcubierre percebeu uma nuance, uma cláusula esquecida no contrato gravitacional do universo. A relatividade proíbe que você corra mais rápido que o fóton no asfalto do espaço-tempo, mas ela não diz absolutamente nada sobre a velocidade com que o próprio asfalto pode se mover. Se não podemos quebrar a barreira da velocidade, talvez possamos trapacear a estrada. Esta é a essência do que viria a ser conhecido como a métrica de Alcubierre, uma solução matemática real e válida para as equações de campo de Einstein, que sugere uma maneira de dobrar as grades da nossa jaula, até que elas deixem de ser um obstáculo e se tornem o nosso motor. A ideia abandona a propulsão convencional. Foguetes, íons, velas solares e fusão nuclear tornam-se obsoletos, pois todos eles cometem o mesmo erro fundamental de tentar empurrar a matéria contra a resistência do universo. Em vez disso, imagine um surfista no oceano. O surfista não precisa remar freneticamente para se mover rápido. Ele apenas se posiciona na face da onda e deixa que a água o carregue. Na visão de Alcubierre, a nave espacial seria encapsulada dentro de uma bolha de geometria distorcida. Atrás da nave, o espaço-tempo seria violentamente expandido, empurrando a bolha para frente. À frente da nave, o espaço-tempo seria catastroficamente contraído, puxando a bolha em direção ao destino. A nave em si, situada no centro desta tempestade gravitacional, repousaria numa região de espaço-tempo plano. Para a tripulação a bordo, não haveria aceleração. Nenhuma força G esmagaria seus ossos contra os assentos. O café em suas xícaras não ondularia. Eles estariam, para todos os efeitos físicos, parados. É o universo ao redor deles que estaria se contorcendo e fluindo a velocidades que fariam a luz parecer estática. A nave não se move através do espaço. O espaço se move ao redor da nave, carregando-a como um fragmento de madeira numa corredeira furiosa. Matematicamente, isso é possível. A relatividade geral é uma teoria permissiva. Ela descreve como a matéria diz ao espaço como se curvar. Se você organizar a matéria e a energia da maneira correta, o espaço obedecerá, criando esta onda de dobra. De repente, Alpha Centauri não estaria a 4 anos-luz de distância. A geometria entre nós e ela seria comprimida até se tornar uma caminhada de alguns dias. As vastas distâncias que definem a nossa solidão seriam apagadas não pela velocidade, mas pela eliminação do próprio conceito de distância. Contudo, assim que a elegância da matemática encontra a brutalidade da realidade física, a esperança começa a desmoronar. Para construir esta arquitetura, para deformar o espaço desta maneira específica, o universo nos apresenta uma fatura que talvez nunca possamos pagar. A gravidade, como a conhecemos, é atrativa. A massa da Terra puxa o espaço ao seu redor, criando uma depressão, um vale gravitacional. Para criar a parte frontal da onda de Alcubierre, a contração do espaço, precisamos de massa e energia convencionais, uma gravidade que puxa. Isso nós temos em abundância. Planetas, estrelas e buracos negros fazem isso o tempo todo. Mas a parte traseira da onda exige algo que viola a nossa intuição mais profunda. Para expandir o espaço atrás da nave, com a violência necessária para impulsioná-la, precisamos de uma força repulsiva. Precisamos de antigravidade. Em termos físicos, isso requer uma densidade de energia negativa. Isso não é antimatéria. A antimatéria, apesar do nome, tem massa positiva
e reage à gravidade exatamente como a matéria normal. Se você soltar uma maçã de antimatéria, ela cairá no chão. O que a métrica de Alcubierre exige é matéria exótica, uma substância hipotética que possua massa negativa. Se você tivesse uma bola de massa negativa e a empurrasse, ela se moveria na direção oposta à sua mão. Se a colocasse perto de uma bola de massa positiva, elas começariam uma perseguição eterna e acelerada pelo cosmos, violando a conservação de movimento num balé absurdo. A primeira reação de qualquer mente sã é dizer que tal coisa não existe. Energia negativa soa como um erro contábil, uma impossibilidade lógica. Mas o universo quântico, em sua infinita estranheza, nos sussurra que talvez, apenas talvez, isso não seja totalmente proibido. Já observamos sombras dessa energia negativa no laboratório através do efeito Casimir. Se tomarmos duas placas de metal perfeitamente planas e as colocarmos extremamente próximas uma da outra no vácuo, tão próximas que apenas os menores comprimentos de onda das flutuações quânticas cabem entre elas, a pressão do lado de fora das placas será maior que a do lado de dentro. As placas são empurradas uma contra a outra. O espaço entre elas contém menos energia do que o vácuo vazio lá fora. Como o vácuo é definido como zero, o espaço entre as placas tem, tecnicamente, energia negativa. Portanto, a física não proíbe estritamente a existência do combustível necessário para a nossa dobra espacial. A natureza permite que violemos as condições de energia clássicas, mas apenas em escalas microscópicas e efêmeras. O problema, como sempre, é a escala. O abismo entre duas placas microscópicas em um laboratório e uma nave estelar é intransponível. Os cálculos iniciais para a quantidade de energia negativa necessária para transportar uma pequena nave através da galáxia eram desanimadores. Eles sugeriam que precisaríamos de mais energia negativa do que a massa total de todo o universo observável. Ao longo das décadas, físicos refinaram a geometria da bolha, otimizando a forma do anel de dobra, reduzindo os requisitos de energia. De um universo inteiro, o custo caiu para a massa de uma galáxia, depois para a massa de Júpiter e, teoricamente, para a massa convertida da sonda Voyager. Ainda assim, converter a massa de um objeto do tamanho da Voyager inteiramente em energia negativa pura é uma tarefa que está além, não apenas da nossa engenharia, mas da nossa compreensão da realidade. Não sabemos como minerar o vácuo. Não sabemos como estabilizar tal matéria exótica sem que ela se aniquile instantaneamente. Estamos falando de construir uma máquina que requer peças que talvez não existam em quantidades macroscópicas em lugar nenhum do cosmos desde o Big Bang. E mesmo se conseguíssemos o impossível, mesmo se dominássemos a energia negativa e construíssemos a nave, a própria estrutura da bolha de dobra cria armadilhas mortais. Uma nave viajando em superluminalidade dentro de uma bolha de Alcubierre está causalmente desconectada da frente da bolha. Como a nave viaja mais rápido que a luz em relação ao destino, nenhuma informação, nenhum sinal de controle pode viajar da cabine de comando para a parede frontal da bolha. A tripulação não pode dirigir, eles não podem parar. Uma vez ligado o motor, a bolha é uma entidade autônoma, correndo pelos trilhos do espaço-tempo que ela mesma criou, incapaz de receber o comando para desacelerar. Seríamos passageiros passivos em um trem fantasma, presos dentro de um horizonte de eventos de nossa própria criação. Há também o problema do calor. A radiação Hawking,
aquele brilho térmico que emana do horizonte de eventos de um buraco negro, também apareceria no horizonte da bolha de dobra. Para a tripulação no interior, à medida que a velocidade aumentasse, a temperatura da radiação subiria exponencialmente. A própria geometria que permite a viagem cozinharia os viajantes vivos muito antes de chegarem à estrela mais próxima. A proteção contra essa radiação exigiria blindagens de espessura e densidade, que tornariam a nave inviável. Mas o destino final reserva o cenário mais aterrorizante de todos. Enquanto a bolha viaja pelo espaço interestelar, ela não está se movendo através de um vazio perfeito. O espaço está cheio de poeira, gás e partículas. Essas partículas, ao encontrarem a bolha de dobra, seriam varridas e presas na parede frontal da distorção, acumulando energia a cada segundo de viagem. Imagine uma pá de neve cósmica, empurrando e comprimindo tudo o que encontra pela frente. Ao longo de uma viagem de anos-luz, a quantidade de energia acumulada nessas partículas seria apocalíptica. Quando a nave chegasse ao seu destino e a bolha de dobra fosse desfeita para a desaceleração, toda essa energia capturada seria liberada de uma só vez, num feixe concentrado e direcionado para a frente. Não chegaríamos a um novo mundo como exploradores ou diplomatas. Chegaríamos como a Estrela da Morte. A simples ação de parar a nave liberaria uma explosão de raios gama e partículas de alta energia capaz de esterilizar qualquer planeta que estivesse à nossa frente. A nossa tentativa de visitar nossos vizinhos resultaria na obliteração instantânea deles. A métrica de Alcubierre, em sua cruel ironia, permite que viajemos para outros mundos, contanto que estejamos dispostos a destruí-los no momento da chegada. A solução de mover o espaço em vez da nave é um triunfo da imaginação humana e da flexibilidade da relatividade geral. Ela prova que as leis da física não são tão rígidas quanto parecem à primeira vista, que existem passagens secretas nas equações. Mas a natureza parece ter colocado guardiões monstruosos nessas passagens. A necessidade de energia negativa em escalas planetárias, a violação da causalidade, a incapacidade de pilotar a nave e a inevitabilidade de incinerar o destino sugerem que o universo tem mecanismos de defesa robustos contra a violação do limite de velocidade cósmica. Talvez estejamos tentando forçar uma fechadura que não foi feita para ser aberta. Talvez a geometria do espaço-tempo seja elástica, mas não a ponto de nos permitir trapacear a causalidade sem consequências devastadoras. O sonho de Alcubierre permanece vivo nos quadros negros e nos artigos acadêmicos, uma prova de que sabemos fazer as perguntas certas, mesmo que as respostas sejam aterrorizantes. No entanto, há uma implicação final, mais sutil e perturbadora. Se uma civilização avançada, milhões de anos à nossa frente, tivesse resolvido os problemas da energia negativa e da blindagem, se eles tivessem construído essas naves, nós deveríamos ser capazes de vê-las. As ondas gravitacionais, geradas por tais distorções no espaço-tempo, seriam violentas e distintas. Nossos detectores, que hoje ouvem o sussurro de buracos negros colidindo a bilhões de anos-luz, deveriam captar o estrondo de naves de dobra rasgando a galáxia. Mas o que ouvimos é o silêncio. O cosmos está quieto. Não há o zumbido de tráfego interestelar. Não há ondas de choque de chegadas e partidas. Isso nos deixa com duas possibilidades assombrosas. Ou a viagem mais rápida que a luz é, de fato, uma impossibilidade física absoluta, uma barreira que nenhuma inteligência, por mais antiga que seja, pode transpor. Ou então,
O custo de dobrar a jaula é tão alto, tão destrutivo e perigoso, que qualquer civilização que tente fazê-lo acaba se destruindo no processo, vítima de sua própria ambição de conquistar o infinito. Se a física teórica nos oferece uma saída da nossa prisão de velocidade, ela parece ser uma porta que dá para um abismo. E enquanto olhamos para as equações que descrevem como dobrar o mundo, somos forçados a perguntar se o universo não está nos protegendo de nós mesmos, mantendo as estrelas fora de alcance para garantir que a nossa história e a história de qualquer outra vida lá fora não termine num flash de radiação gama e arrependimento. Mas se não podemos ir até as estrelas dobrando o espaço, e se não podemos viajar através dele rápido o suficiente, o que nos resta? Se o espaço é uma barreira intransponível, talvez o problema não seja a distância espacial, mas a outra metade da equação de Einstein. Talvez a chave para a eternidade não esteja em onde vamos, mas em quando existimos. Se não podemos vencer o espaço, será que podemos, de alguma forma, vencer o tempo? Imagine um faroleiro solitário em uma ilha remota durante o século XIX. Todas as noites ele acende a lâmpada e projeta um feixe sobre o oceano escuro, esperando que algum navio veja o sinal. Se a lâmpada se apagar subitamente, um marinheiro no horizonte ainda verá a luz por uma fração de segundo após a morte da chama. Agora expanda esse oceano para o infinito e substitua o farol por uma supergigante vermelha agonizante. Quando olhamos para o céu noturno, não estamos contemplando o presente. Estamos olhando para um álbum de fotografias antigas, onde cada imagem captura um momento que já se desfez em poeira cósmica. Nós vivemos no eco do Big Bang. A velocidade da luz, essa constante inquebrável que exploramos, não é apenas um limite de velocidade para naves espaciais ou partículas subatômicas. Ela é o ritmo de atualização da realidade. É a taxa de quadros na qual o filme do universo é exibido para nós. E porque essa taxa é finita, somos condenados a uma forma muito específica de cegueira temporal. Nunca vemos o universo como ele é agora. Vemos apenas como ele era. Considere a estrela polar, o guia dos navegadores por milênios. A luz que atinge a retina de um marinheiro, hoje, deixou a superfície daquela estrela na época em que Shakespeare escrevia suas últimas peças. Se a estrela polar tivesse explodido e deixado de existir no momento em que a primeira máquina a vapor foi ligada, nós ainda não saberíamos. Continuaríamos a navegar, a escrever poemas e a fazer desejos para um fantasma, guiados por uma luz que não tem mais fonte. O céu acima de nós é um vasto cemitério, repleto de lápides luminosas, cujos ocupantes já partiram há muito tempo. Essa latência transforma a astronomia na mais melancólica das ciências, pois é, em essência, arqueologia. Quanto mais fundo olhamos no espaço, mais fundo escavamos no tempo. O telescópio espacial Hubble e seu sucessor, o James Webb, não são apenas lentes de aumento. Eles são máquinas do tempo que nos permitem vislumbrar a infância das galáxias. Mas há um custo terrível para essa visão. A luz que viajou por 13 bilhões de anos chega até nós cansada, esticada pela expansão do espaço, contando a história de um universo jovem e quente que não existe mais. Aquele universo evoluiu. As estrelas nasceram e morreram. Civilizações podem ter ascendido e caído no silêncio, mas nós estamos presos, assistindo ao primeiro ato de uma peça que já pode ter terminado. Aqui reside a verdadeira solidão, imposta pela barreira da luz. Imagine que você está no centro de uma vasta planície escura durante uma tempestade, segurando uma lanterna.
A luz da sua lanterna ilumina apenas um círculo ao seu redor. Tudo o que está dentro desse círculo pode ser visto, pode ser influenciado, pode ser conhecido. Fora dele, existe apenas a incógnita. Na física, chamamos essa bolha iluminada de cone de luz. É a região do espaço-tempo que pode nos enviar sinais e a região para a qual podemos enviar nossa influência. O nosso cone de luz é a nossa prisão existencial. Cada ser humano, cada planeta, cada estrela tem seu próprio cone de luz. E a tragédia é que, devido à expansão acelerada do cosmos, as bordas desse cone estão se fechando. Galáxias distantes estão sendo arrastadas para longe de nós, a velocidades que, cumulativamente, excedem a capacidade da luz de nos alcançar. Elas estão cruzando um horizonte invisível, saindo do nosso palco para sempre. A luz que elas emitem hoje, neste exato momento de agora, cósmico, tentará correr em nossa direção, mas o espaço entre nós se expandirá mais rápido do que os fótons conseguem viajar. É como um corredor em uma esteira rolante que se move para trás cada vez mais rápido. Eventualmente, ele nunca chegará ao fim. Essas galáxias não desapareceram. Elas ainda existem, ricas em estrelas, talvez ricas em vida. Mas elas foram desconectadas da nossa causalidade. Elas saíram do nosso universo observável. Para todos os efeitos práticos e filosóficos, elas deixaram de fazer parte da nossa realidade. Estamos perdendo contato com o cosmos, pedaço por pedaço, à medida que a escuridão entre as ilhas de luz se alarga. No futuro distante, se a humanidade, ou o que quer que nos suceda, ainda estiver aqui para olhar para cima, o céu será radicalmente diferente. As outras galáxias terão se afastado tanto que sua luz será esticada até se tornar indetectável. O grupo local, nossa vizinhança galáctica imediata, terá se fundido em uma única e vasta ilha elíptica de estrelas velhas. Os astrônomos desse futuro sombrio olharão para o vazio e verão apenas escuridão eterna além de suas fronteiras. Eles não terão evidências do Big Bang, não terão evidências da expansão. Eles pensarão que sua galáxia é todo o universo, um oásis estático e solitário em um nada infinito. Nós somos privilegiados. Vivemos em uma era de ouro cosmológica, onde a luz do passado ainda consegue nos alcançar, onde ainda podemos ver os ecos da criação e entender nossa origem. Mas esse privilégio vem acompanhado da compreensão de nossa impotência. A barreira da luz nos ensina que a simultaneidade é uma ilusão. Não existe um agora universal. O que está acontecendo agora, na galáxia de Andrômeda, é uma questão sem sentido para nós, pois o agora de lá só será o nosso agora daqui a 2,5 milhões de anos. Somos ilhas de tempo, isoladas umas das outras pelo vasto oceano do espaço. Se houver outra civilização olhando para a Via Láctea neste momento, através de seus telescópios, eles não veem nossas cidades, nossas guerras ou nossa internet. Eles veem a Terra de uma era anterior aos dinossauros, ou talvez apenas a nuvem de gás que um dia formaria o nosso Sol. Nós somos invisíveis para o universo presente, assim como o universo presente é invisível para nós. Essa desconexão força uma humildade profunda. Muitas vezes sonhamos em colonizar as estrelas, em construir impérios galácticos, como os da ficção científica, onde naves cruzam de um braço espiral a outro em dias. Mas a física, fria e indiferente, nos diz que isso é um sonho proibido. A estrutura do espaço-tempo foi tecida de tal forma que as distâncias não são apenas geográficas, são cronológicas. Ir para as estrelas é abandonar o seu próprio tempo. Uma viagem próxima à velocidade da luz
é uma viagem apenas de ida para o futuro. O viajante pode chegar a outro mundo em poucos anos de seu tempo subjetivo, mas ao olhar para trás, descobrirá que séculos ou milênios se passaram na Terra. Ele se torna um exilado temporal, desconectado de todos que amou, de toda a cultura que o formou. A velocidade da luz é o mecanismo de quarentena do universo. Ela garante que as consequências das ações locais permaneçam, em grande parte, locais. Ela impede que uma catástrofe em um canto do cosmos destrua instantaneamente toda a criação. Ela permite que a história se desenrole em ritmos diferentes, em bolsões isolados de causalidade. Sem esse limite, se a luz fosse instantânea, o céu noturno seria tão brilhante quanto a superfície do Sol, incinerando tudo, pois a luz de todas as estrelas infinitas chegaria até nós ao mesmo tempo. A escuridão da noite, paradoxalmente, é a prova de que o universo teve um começo e de que a luz tem um limite. A escuridão é o que nos permite existir. Assim, encerramos nossa jornada não com a frustração de uma barreira que não podemos quebrar, mas com a aceitação reverente de uma fronteira que nos define. Não somos deuses onipresentes. Somos criaturas de carne e osso, presas à superfície de uma pequena rocha, olhando para a luz antiga de fogueiras distantes. A impossibilidade de alcançar a velocidade da luz não é uma falha na nossa engenharia ou uma lacuna no nosso conhecimento. É a lei fundamental que dá estrutura à realidade. É o guardião que separa a causa do efeito, o passado do futuro, o aqui do lá. Ela nos confina ao nosso pequeno canto do espaço e do tempo, forçando-nos a valorizar este momento, este lugar, este pálido ponto azul. Pois se não podemos conquistar a vastidão do espaço, se não podemos correr ao lado dos fótons até a borda da eternidade, resta-nos apenas uma escolha. Devemos olhar para dentro, para a complexidade da nossa própria existência, e para o lado, para aqueles que compartilham este breve e frágil momento de consciência conosco. No grande silêncio cósmico, onde as estrelas são fantasmas e as galáxias fogem para o esquecimento, a única coisa que é verdadeiramente real, verdadeiramente simultânea e verdadeiramente nossa, é o toque de outra mão e a luz que brilha, não no céu distante, mas nos olhos de quem está diante de nós. Somos prisioneiros da luz, sim, mas é dentro dessa prisão dourada que a vida, o amor e o significado são possíveis. E enquanto a luz das estrelas mortas continua a chover sobre nós, trazendo as últimas notícias de um passado esquecido, nós continuamos a escrever nossa própria história, enviando nossos próprios fótons para o vazio, na esperança de que, um dia, em um futuro que nunca veremos, alguém, em algum lugar, receba o nosso eco e saiba que, por um breve momento, nós estivemos aqui. Mas o que acontece quando até o último eco se desvanece e a própria luz se cansa?